Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podemos começar em nosso estudo falando da perturbação espiritual depois da morte física. O corpo morre, o espírito se liberta do corpo e vive um momento interessante desse tema quando está em estado de erraticidade. Mas para a gente ter uma ideia, é mais ou menos assim, quando a gente nasce, a gente fica sonolento, dorme muito, só acorda para comer, não tem ainda um nível de consciência adequado, e conforme a gente vai terminando o nosso processo de reencarnação, aí a gente começa a tomar pé, né, a retomar a nossa consciência e a nossa condução. Quando a gente desencarna é a mesma coisa, a gente fica um tempo sem consciência ou meio perturbado, até que a gente possa tomar pé da situação, recobrar a nossa consciência e retomar a nossa vida. É interessante nós entendermos também a diferença entre a morte física e a desencarnação. A morte física é quando o princípio vital deixa de agir sobre o corpo físico. A desencarnação é quando os laços fluídicos são desligados do corpo físico. Então esse período de perturbação depende muito como foi a nossa existência. Que existe um período de adaptação, que existe um período e esse período de adaptação necessariamente é um período de perturbação, isto é fato. Mas também ele pode ser muito minimizado quanto maior for a nossa consciência, e não só a consciência, porque às vezes as pessoas têm o conhecimento, as pessoas sabem o que fazer, mas não fazem. E o fato das pessoas não fazerem o que é certo, não fazerem o que é bom, não fazerem o que é útil, não as torna aptas a transitar por esta fase, né, de perturbação pós-morte de maneira assim mais tranquila ou mais curta. A origem de todos os problemas nossos aqui na Terra, a origem se dá exatamente pelas condições morais dos habitantes que nela vivem. A Terra é um planeta de provas e das expiações, são as duas situações. Algo que acontece que nós vivemos é prova ou é expiação. A questão moral é muito importante na desencarnação. Por quê? Porque nós vamos estar onde sempre os nossos pensamentos estiveram, as nossas ações estiveram. Então, o que nós podemos dizer, assim, bastante com convicção prática, inclusive com orientação dos mentores, é que nossa vida de cada dia, as escolhas que fazemos, tudo aquilo que representa o nosso desejo, a nossa palavra, o nosso ato, ele constitui a nossa vida, porque a nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas é que vão influir no estado em que nos encontraremos do outro lado. Se nós tivermos uma boa existência, com bons pensamentos, boas atitudes, sendo criaturas agradecidas a tudo que nós recebemos da divindade, nós teremos essa perturbação espiritual não muito longa. Mas se nós durante a nossa existência fomos muito apegados às coisas materiais, a vícios, essa perturbação espiritual será um processo um pouco longo. E agrava mais essa perturbação espiritual quando, por algum motivo, a pessoa resolve acabar com a sua existência através do suicídio. Essa perturbação espiritual terá uma duração bem maior. Lembrando que o Espiritismo, ele aborda em 3 situações o tema perturbação espiritual. Durante a encarnação,
o espírito, pelas suas experiências de vida, é levado a experimentar perturbação espiritual. Nós vamos tocar em alguns pontos interessantes desse aspecto para nós observarmos como podemos melhorar a nossa qualidade de vida com o conhecimento espírita, facilitando para que o espírito encarnado não esteja vivenciando muito a perturbação durante a sua encarnação. As perturbações que nós podemos enfrentar são as mais diversas, sejam elas de aspectos psicológicos, sejam de aspectos biológicos, mas todas elas vão ter sempre o fundo, o princípio causal na alma. Tudo aquilo que conflita, que se opõe com seus valores morais, isso vai gerar uma perturbação na pessoa. Então, dependendo dessa moralidade, se ela for razoável, qualquer comportamento distonante ou dissonante vai gerar uma perturbação, uma autocobrança e, consequentemente, uma autopunição que o indivíduo não consegue sair dessa situação enquanto ele não se regularizar internamente. É a perturbação que surge de acordo com a personalidade dele. Agora, do passado, ele também pode trazer. E esse passado vai estar registrado no inconsciente dele, não é? Tudo aquilo que ele fez de mal para si mesmo, para o próximo, para a sociedade, também dependendo da moralidade que ele apresenta, vai gerar uma perturbação interna que pode se apresentar em forma de paranoia, insegurança, medos infundados, sentimentos de menos-valia. O indivíduo se acha sem importância nenhuma, sem valor nenhum, né? Sempre se desqualificando. Então, diversos são os distúrbios da vida moderna, para contextualizar isso na atualidade. As anorexias, as bulimias, os distúrbios do câncer, né? Eles todos são reflexos de uma mente em desalinho. Se a gente tiver uma base de pensamento adequada, a gente vai estar em equilíbrio com a espiritualidade. Porque se a gente estiver vibrando o pensamento de amor, a gente conecta espíritos que vibram amor. Se a gente estiver vibrando o pensamento de ódio, de inveja, a gente vai se conectar com espíritos nessa mesma frequência. E também posso, eu mesmo, me perturbar, espiritualmente falando, evocando as minhas memórias e trazendo do passado coisas, atos, atitudes que cometi, e essas perturbações podem realmente me desequilibrar espiritualmente. Com certeza, sempre alguma influência espiritual tem sobre os nossos estados de perturbação. Mentes que por algum motivo estão ligadas a nós e têm alguma dificuldade ou tiveram alguma dificuldade em outra existência conosco, pode trazer para cada um de nós uma perturbação espiritual. É o que nós chamamos sobre os obsessores. Só que se nós entendermos que o obsessor ele está cobrando, e quem cobra é porque tem um devedor. Se ele está nos cobrando, é porque nós temos uma dívida a acertar. Então, através do nosso comportamento, através da nossa transformação moral, nós poderemos mostrar para esse que hoje está nos perturbando, com essa parte espiritual, que nós estamos na tentativa de mudar. E essa nossa tentativa, esse nosso esforço de mudança, fará com que essa perturbação espiritual cesse. Por exemplo, um espírito falava sempre um perturbador com Chico Xavier. Aí Chico falou para o espírito, olha, me acompanha então. Chico foi ajudar o próximo, Chico foi regar os alhos dele. Chico estava sempre trabalhando. O espírito falou para o Chico, cansei, você não me interessa, e foi embora. Mas de alguma maneira, a gente está sempre conectado com o plano espiritual. E essa conexão, dependendo da maneira como a gente está vibrando, ela sintoniza com outros espíritos que estejam na mesma vibração que a gente. Então, às vezes, você pode estar se sentindo perturbado porque você, em um determinado momento, atraiu essa companhia e se manteve com ela. Acaba criando um ciclo vicioso. Você chamou a companhia espiritual e ela retroalimenta essa companhia e você permanece naquele estado
de perturbação. Quando nós estamos numa perturbação espiritual, com certeza é estar em desacordo com a lei divina. Tanto que quando adoecemos, quando estamos tristes, quando estamos desmotivados e pensando em muita coisa negativa, é porque a gente está fora, está longe da lei divina. Portanto, a perturbação espiritual existe e através da mudança do nosso pensamento é que nós vamos eliminar esse vínculo. É interessante isto, porque nós não damos conta de que são influências espirituais. Nós pensamos que estamos pensando, mas estamos pensando por influência de espíritos. Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Isto é, eles podem realmente nos influenciar? E a resposta é esta: a sua influência é maior do que vocês podem supor, porque, no geral, são eles, os espíritos, que dirigem a vida dos encarnados. São duas sociedades, a nossa, visível, e uma sociedade invisível. Então, quando Kardec perguntou isso para os espíritos, eles responderam que sim, que há uma influência, tanto deles para nós, quanto de nós para eles. E isso é fato quando às vezes uma pessoa muito querida falece, aqueles familiares que ficam muito ligados ou pensando em demasia. Isso é uma influência. Então, imagina que são duas sociedades onde há uma influência que ela é simultânea, de um lado para o outro. Às vezes os espíritos nos influenciam até pelo nosso desejo cultural. Uma obra de arte, eu chego em casa, tenho uma televisão ligada, vou assistir alguns filmes, sou levado a escolher determinados filmes porque isso traz em mim algumas lembranças ou me estimula alguns sentimentos em desequilíbrio, e aí o irmão espiritual pode aproveitar muito disso para me ter exatamente no lugar que ele me quer. É interessante isto, porque nós não damos conta de que são influências espirituais. Nós pensamos que estamos pensando, mas estamos pensando por influência de espíritos. Como é que podemos distinguir isso? Podemos distinguir pela qualidade dos pensamentos, pelo rumo dos pensamentos. Aí, se nós estudarmos a nós mesmos, o conhece-te a ti mesmo, nós saberemos como somos, como é o nosso natural, quais são os nossos ideais, nosso modo de entender. E quando vierem esses pensamentos diferentes, nós saberemos que é demais alguém e aceitaremos se forem bons pensamentos e rejeitaremos se forem pensamentos maus. Muitas vezes nós entramos em alguns lugares e falamos: nossa, aqui está meio pesado. Às vezes você entra em outro ambiente e fala: nossa, aqui está leve, que ambiente gostoso. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles também ficam ao nosso redor e nos ambientes em que nós estamos. Em ambientes heterogêneos, vocês imaginam, ambientes muito cheios, supermercados, shoppings, metrôs, ônibus, trens. Esses ambientes, eles estão o quê? Saturados de quê? De muitas formas de pensamento, sentimentos ali no ambiente. Então, cuidado, né? Porque às vezes a pessoa se preocupa em demasia com a influência dos espíritos, que existe, que é real, mas existem outras formas. O mais importante é você cuidar de você. O primeiro obsessor somos nós mesmos. O primeiro pensamento de desequilíbrio é o nosso. Porque nós somos o que pensamos e o que sentimos. E por aí, pelo pensamento, pelo sentimento, vem a ação. O que a gente pode fazer para corrigir a frequência de pensamento? Oração, a prece, né? Então, como dizem, né? Quando a gente está com muita raiva, conta até 10, conta, se precisar conta até 20, até 30, e quando terminar, faz uma prece. Então você evita de entrar naquela vibração discordante e depois com a prece você dá um tom diferente para o seu pensamento, um tom de amor, de tolerância, né? E aí dessa maneira você consegue sair dos processos de perturbação. É fácil falar, difícil fazer, mas pelo menos tentar a gente tem que tentar. A pessoa equilibrada, ela não se desequilibra. O desequilibrado, de vez em quando, pode estar, por alguns momentos, equilibrados, mas o equilibrado não se desequilibra. A desarmonia espiritual é causada pela frequência dos nossos pensamentos.
é causada pelos nossos sentimentos em desalinho. No livro Cérebro que se Transforma Não é Espírita, um grupo de neurocirurgiões tem um capítulo sobre o pensamento obsessivo. Eles dizem, é preciso primeiro mudar o foco. O Evangelho segundo o Espiritismo, a palestra na Casa Espírita, o Evangelho no Lar, produz essa mudança de foco e a possibilidade de libertação. Na verdade, o pensamento é a base de tudo. Nós construímos o bem, nós construímos a felicidade e construímos o mal, o desequilíbrio, através do pensamento. Então, tudo aquilo que diz respeito a uma conduta que é contrária à lei do amor, então, a calúnia, o despeito, o desespero, a maledicência, tudo aquilo que diz respeito ao ódio, né, ao ressentimento, enfim, são pensamentos, atos gerados por nós e que causam desequilíbrio. Se a pessoa ela se permite ter comportamentos antiéticos, antissociais, puramente egoísticos, ele acaba gerando problema em si mesmo e nos seus relacionamentos interpessoais. Agora, se o indivíduo tem perseguidores desencarnados que traz do passado, eles vão aproveitar a deixa desse comportamento desequilibrado para influenciá-lo mais ainda, né? Incentivar para que a pessoa continue tendo esses comportamentos ilícitos, imorais, perigosos para si mesmo, para que eles, os desencarnados, consigam seus intentos, que é destruir a vida da pessoa. Todo desequilíbrio espiritual nasce em nós, do nosso comportamento. Seja de uma lembrança que nós trazemos no inconsciente de algo que fizemos de errado, e essa lembrança nos traz comportamento, nos inspira comportamentos errôneos, e aí sim atraem esses amigos espirituais, ou nos desequilibram sem os amigos espirituais, nos equilibramos sozinhos, né? Podem ser fruto de lembranças que nós temos mesmo muito claras desta vida, e podem ser frutos de comportamentos que nós sabemos que estão errados, mas que mesmo assim a gente toma, porque vai ser bom para a gente. Depois eu resolvo isso numa outra vida. O mais importante é, primeiro, reconhecer que se desequilibrou, porque às vezes a pessoa ela está nervosa, alguém fala, está nervosa. Não, ela fica pior ainda e ela acha que não está. Então a primeira coisa, um passinho para trás, autoobservação, descobrir a causa e o mais importante, mudar o padrão rapidamente. Porque quando você muda a sintonia, muda a afinidade, todo o teu estado volta para a harmonia. Tem muita gente que fala, sim, tem que fazer a doutrinação do desencarnado. E o encarnado? Ele tem que se conscientizar também que o comportamento dele está favorecendo o processo obsessivo. Como ficar equilibrado, não sentir-se perturbado diante desse chamamento maior que o mundo faz para as coisas da vida exclusivamente material? Para que nós tenhamos equilíbrio nesta vida e na outra, nós precisamos de boas escolhas. E as boas escolhas que nós temos de fazer, elas estão inseridas naquilo que conhecemos como caridade, amor, compreensão, perdão, benevolência, tolerância, enfim, todas aquelas qualidades que nos fazem mais próximos do Altíssimo. Muito importante se faz o estudo da doutrina dos Espíritos. Há um item muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, aonde os benfeitores espirituais vão passar para Allan Kardec. Espíritas, amai-vos uns aos outros, este o primeiro ensinamento, e instruir-vos, o segundo ensinamento. Então a importância de nós conhecermos a doutrina dos Espíritos e principalmente praticá-la. Se nós conseguirmos modificar as regras de relacionamento, nós diminuiremos também, por consequência, as chamadas perturbações
espirituais. Tem muita gente que fala, sim, tem que fazer a doutrinação do desencarnado. E o encarnado? Ele tem que se conscientizar também que o comportamento dele está favorecendo o processo obsessivo, né? Então, algumas pessoas se contentam em fazer a desobsessão, ela escuta uma palestra, vai embora com seu mesmo comportamento, achando que os benfeitores vão modificar o obsessor. Só que se esse obsessor for convencido, esclarecido, o comportamento dessa pessoa vai voltar a trazer desencarnados doentes por conta das suas atitudes. Então, o encarnado também precisa fazer o tratamento espiritual, precisa modificar o comportamento, quando se fala da reforma íntima, né? De mudar as suas atitudes, pensamentos, para que ele comece a ter condutas mais de acordo com a moral que ele está recebendo no Espiritismo. Então, como nós deveremos fazer para voltarmos ao equilíbrio espiritual? Aí entra um papel muito importante do Centro Espírita. A Casa Espírita, ela é ao mesmo tempo, templo, escola, né, e oficina. Então, a Casa Espírita existe para divulgar a doutrina espírita, ela existe para consolar as pessoas que estão num estado de desequilíbrio espiritual maior, num primeiro momento, e depois encaminhá-las ao estudo, encaminhá-las aos cursos, e também serve para que essas pessoas trabalhem em favor de si mesmas e em favor do próximo. Então, a Casa Espírita é fundamental para este atendimento de encarnados e desencarnados, desequilibrados emocionalmente, seja nas sessões mediúnicas, sejam nas palestras que são ministradas, sejam nos cursos de doutrina espírita que são ministrados. Então, se nós pudéssemos resumir a Casa Espírita com 3 atividades, essas 3 atividades seriam socorro, esclarecimento e trabalho. Não necessariamente um trabalho social, mas um trabalho de divulgação. Um trabalho de atendimento fraterno, um trabalho de ouvir o outro, que a maioria das pessoas não tem quem as ouça. A doutrina espírita nos mostra de onde nós viemos, nos explica isso, nos diz por que estamos aqui e para onde vamos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que nos faz acreditar na vida, que nos faz acreditar muito mais do que só na matéria. Na vida material. Então, quando você se desliga um pouquinho do lado material, você é mais feliz, porque você sabe que tudo além daquilo pode te trazer a verdadeira felicidade e que a vida material é uma gotinha de água no oceano. Então, a Casa Espírita oferece todo um programa de atendimento aos encarnados que possam estar sofrendo qualquer desvio e perturbação. E em relação aos desencarnados também, porque a vida continua do lado de lá. E há espíritos que estão sofredores, que estão sendo vitimados por perseguição de espíritos adversários, da mesma maneira. Então, através das reuniões mediúnicas, dos diálogos esclarecedores, das vibrações amorosas, nós também conseguimos ajudar aos espíritos que estão sendo vítimas de obsessão, de influência perniciosa no plano espiritual. O desencarnado, ele vai ser ajudado no Centro Espírita através do esclarecimento do que está acontecendo. Porque se ele está perseguindo alguém que ele acha no direito, ele às vezes perde a noção de tempo e de espaço. Há quanto tempo isso está acontecendo? De tal forma, por causa da perturbação que ele se encontra, não é? Então, quando ele vai no Centro Espírita e passa por uma sessão mediúnica, o choque anímico, por exemplo, quando ele se aproxima do médium, ele sai daquele torpor, daquela ausência de consciência do que está acontecendo, porque ele está tão focado no ódio dele, que ele perdeu de vista tudo, então ele volta a se situar. Aí ele começa a perceber há quanto tempo vai receber orientação, de quanto tempo está nessa, o quanto ele está sofrendo, ele lembra dos afetos. Então, o choque anímico é um primeiro passo, o esclarecimento, o tratamento que ele recebe no plano espiritual, né, os tratamentos devidos, passes, tal, internamento, a ajuda de familiares, para que ele saia desse processo doentio. Quando nós estamos com o nosso desejo de amar ampliado, quando o nosso conhecimento é expandido, e nós recebemos, com certeza receberemos o amparo de amigos espirituais de grande altura, né?
E aí já é o oposto, já não é mais obsessão, não é mais uma perturbação. Então esses irmãos comungam conosco quando nós estamos no bem e nos auxiliam, nos estimulando para que esse bem possa ser ampliado em nós e é utilizado do nosso desejo, da nossa vontade, para que nós possamos levar esse bem a outras pessoas. Nós aprendemos que uma maneira que auxilia profundamente é o vigiai e orai. Então nós começamos, e esse vigiai não é algo persecutório, algo tenso. Esse vigiai é observação, é você se observar. E como é que você mantém o seu equilíbrio? Né? Você pode fazer uma lista, como você já se conhece, uma lista das coisas que você já sabe que te dão equilíbrio, que você entre em harmonia. Então, por exemplo, se você gosta de uma determinada música suave, que atividades? Você faz uma lista e depois você cultiva essa lista, como uma planta que você vai cultivar, você vai regar, quer dizer, você vai exercitar e praticar. Quanto mais você pratica, mais harmonia você gera no seu campo físico, te trazendo saúde física, no campo emocional, no campo mental e no campo espiritual. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, temos de trabalhar numa única direção, que é a lei do amor. Se nós estivermos construindo a nossa vida, a nossa existência, com base nesses pensamentos de caridade, de virtude, certamente nós teremos equilíbrio por dentro e por fora. Para que vosso espírito possa adiantar-se, precisa de experiência adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças.